Olá, alunos, sexto ano. Vamos continuar falando sobre a atmosfera. Agora vamos falar sobre tempo. Certo? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, como eu vou explicar no vídeo, tá bom? Então acompanhe o vídeo. Na aula passada nós falamos sobre a atmosfera, camada gasosa da Terra, né? Que tem a sua divisão, né? A mais baixa a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e exosfera. E também, claro, evidentemente nós falamos sobre a composição de gases, né? A maior quantidade de nitrogênio e oxigênio. Na atmosfera é que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Mas em que parte da atmosfera ocorrem principalmente os fenômenos meteorológicos? Exatamente na troposfera, que é a subcamada mais baixa. Na troposfera, na estratosfera também, mas principalmente na troposfera, certo? Que é a camada mais baixa, então os gases mais pesados, tipo oxigênio. Por isso que o oxigênio tem em grande quantidade aqui. Por isso que a vida floresce nessa área, né? Nessa subcamada da atmosfera. Nessa subcamada da atmosfera também, aqui você tem o estudo mais aprofundado, evidentemente, da meteorologia. O que é a meteorologia? A ciência que estuda o tempo meteorológico. Certo? E o que é tempo meteorológico? Tempo meteorológico é exatamente o estado momentâneo da atmosfera. Certo? Como agora, está ensolarado, mas podia estar nublado, podia estar chuvoso, pode estar uma quantidade de vento maior, quantidade de vento menor, pode não ter vento nenhum, né? Está totalmente parado, praticamente parado. Né? Então, o estado momentâneo da atmosfera eu chamo de tempo meteorológico. Ok? Pronto. Então, esse tempo ele vai ajudar a definir o clima de um lugar. Então, tempo e clima não são sinônimos, mas estão muito interligados. Certo? Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, que é a camada gasosa da Terra. Tá certo? Esse tempo, quando você está fazendo a previsão do tempo lá numa estação meteorológica, aí você diz assim, professor, o que é essa estação meteorológica? É o lugar onde se faz a previsão do tempo, onde se faz o estudo do tempo. É claro que é uma coisa imprevisível. Pode nublar e você dizer, ora, vai chover, certo? Aí de repente não chove. De repente, não, sol desse tem nem perigo de chover hoje. Aí, quando ela vem a nuvem, chega devagarzinho, quando ele, pá, pau d'água, né? Como a gente diz aqui no Ceará, lá vem o pau d'água. Certo? Então, acontece que fazer a previsão mais precisa do que a olho nu, como a gente costuma fazer, né? Então, claro, depende da ciência. Então, tem uma ciência que estuda exatamente esse tempo, que é a meteorologia, e elas fazem a estação meteorológica. Antigamente, as estações meteorológicas, por que meteorologia, estudo do meteoro? É porque estudo um gigantesco meteoro que fica lá, né? No movimento de translação ao redor do Sol, um movimento que ele se movimenta também em torno dele mesmo. A gente já estudou sobre isso, a translação e rotação, periélio e afélio, que vai influenciar no tempo, né? A inclinação no tempo e no clima, certo? Periélio e afélio no tempo e no clima. Então tudo isso tem relação direta, a proximidade da Terra do Sol, o afastamento da Terra do Sol, né? A inclinação, quando o hemisfério norte está mais inclinado para o Sol, que vai receber mais luz. Quando o hemisfério sul está mais inclinado para o Sol, quando vai receber mais luz também, aí define-se. Por isso que é verão num dos hemisférios e é inverno no outro, é primavera em um e é inverno no outro, entenderam? Então tudo isso tem relação direta. Então seria o estudo da Terra, assim, da Terra em seus processos, digamos assim, ligados à atmosfera. Então seria a meteorologia. Basicamente, é a ciência que estuda o tempo atmosférico ou o tempo meteorológico.
tá bom? Então o tempo ele vai para ser definido, ele vai precisar de alguns fatores importantes. Por exemplo, a temperatura, essa variação, né, do calor, do frio e tal, eu chamaria de temperatura, né? Um dia pode estar quente, outro dia pode estar mais quente, outro dia pode estar mais quente, no caso do Ceará, né? Mas em alguns lugares você tem uma variação de temperatura muito maior do que aqui nós temos, que fica variando sempre o ano todo, entre 28 e 35 graus, e isso dependendo de sensação térmica, que eu vou explicar o que é ainda. Certo? Então você tem alguns lugares que você faz 36 graus, mas tem época do ano que só faz 4, 5, 6 graus. Né? Isso dá uma amplitude muito grande da variação, que a gente vai ver. Então eu tenho... Continuando, certo? Então, em alguns lugares a variação da temperatura é grande, em alguns lugares a variação da temperatura é pequeno, ou seja, da amplitude térmica, que é o tamanho da variação, que a gente vai fazer cálculos sobre isso também. Tá? Prontinho. Aí eu tenho a umidade do ar. O que é a umidade relativa do ar? É a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Certo? Por exemplo, vamos supor que eu estou lá em Brasília, no período mais seco. A umidade relativa do ar está em torno de 40%. Ixi, eu vou passar mal. Por quê? Porque posso até sangrar pelo nariz, que eu tenho o hábito de respirar a umidade do ar aqui do Ceará, e ela é muito maior. Lá em Brasília é menor, naquela região do Cerrado e tal, né? Então tem períodos que a umidade relativa do ar fica muito baixa. Isso pode até causar problemas para quem não tem o hábito de estar por lá, né? Que não é daquela região estranha, como as altitudes. Quando você não tem costume com altas altitudes, você também pode passar mal, não é isso? Pronto, então umidade do ar é a quantidade de vapor d'água da atmosfera. Quem mede a temperatura que eu estava falando? Claro que é o termômetro, isso todo mundo sabe. Tem um termômetro de máxima e um termômetro de mínima. Quem mede a umidade do ar é o higrômetro, não é hidrômetro. O hidrômetro mede a quantidade de água que é consumida nas residências, né, do nosso estado, do nosso país, por aí vai. É o higrômetro com G, certo? Ele mede a quantidade de vapor d'água da atmosfera. Se a quantidade de vapor d'água tiver 60%, aí já está beleza. Se ela subir para 80%, a gente já começa a sentir um negócio mais abafado, assim, preenchido, né? Se ele chegar a 90%, está bem pertinho de chover. Se ele chegar a 100%, chove. Tá certo? Então, é a quantidade de vapor d'água da atmosfera. Ok? Pronto. Pressão atmosférica também vai interferir, claro, tanto no clima, mas principalmente diretamente no tempo, que influencia no clima. Então, o que é a pressão atmosférica? É o peso do ar sobre a superfície, aquele que vem de cima para baixo, né? Aquele ar que circula, aquele ar em movimento, que seria o vento, né? Então, aquele peso que vem lá de cima, pressionando esse ar sobre as nossas cabeças. Então, esse peso de ar do ar sobre a superfície, eu chamo de pressão atmosférica. Quem mede a pressão atmosférica é o barômetro ou barógrafo. Tá certo? Aí eu tenho mais, claro e evidente, a chuva, a quantidade de chuva também, né, vai influenciar no tempo, evidentemente, depois que chove. Dependendo do lugar e de algumas outras condições, pode ficar mais aquele mormaço que a gente chama, ou pode simplesmente ficar mais frio do que já estava. Ou pode ficar com uma temperatura mais amena. Então, essa temperatura, umidade, pressão, chuva, tudo tem relação. E, claro, o próprio vento. Certo? Quem mede a chuva? Pluviômetro. Né? O barógrafo, o barômetro, a pressão, o pluviômetro, a quantidade de chuva. Incrivelmente, não é medida em litros. É medida em mililitros. Ou milímetros. Certo? MN, né? O símbolo do milímetro. É medido em milímetros a quantidade de chuva de um lugar. Certo? Então, você tem um aparelho rudimentar. Claro que hoje as estações meteorológicas, antigamente, né, 30 anos atrás, era uma coisa, né, muito mais rudimentar, muito mais atrasada. Hoje, tudo na base
né, da tecnologia, as coisas mais digitais e tal, né? Pronto. Aí eu tenho o quê? O vento, como eu disse. Quem mede o vento? Tem dois aparelhos que medem o vento. A velocidade é o anemômetro e a direção é o anemoscópio, que é a famosa biruta, estão lembrados? Ele que vai medir que direção está o vento. Então, como o vento muda muito de direção, ela fica de um lado para o outro, por isso o nome biruta. Ixi, tá biruta, tá doido, né? Então, é o anemoscópio. E a velocidade do vento, tem vento que, né, a gente sabe que causa estrago medonho, leva telhas, derruba árvores e tal. Esse aí seria, quem mede essa condição do vento, essa velocidade do vento, seria o anemômetro. Ok? Pronto. Aí eu junto tudo isso com as massas de ar. Já está ensolarado, mas está vendo uma massa de ar lá pela parte sul do estado, que não é muito comum, mas está vindo, certo? E ela traz, ela pode trazer inclusive o que a gente chama de rios voadores, que ela vem com muita umidade do ar dentro dela, das bolhas, né? Na realidade, massas de ar são bolhas de ar que podem ser quentes, certo? Ou frias, e pode ser úmidas ou secas. Ela pode ser quente e úmida, quente e seca, entendeu? Ela pode ser fria e úmida, fria e seca. Então, quando ela só traz basicamente vento, sem um pouco umidade do ar lá dentro da bolha. Uma bolha que se forma num fenômeno interessante, atmosférico, meio que inexplicável, né? Que são bolhas de ar que se formam dentro do ar. É igual os rios dentro do mar, né? Que se formam e permanecem até hoje, sem mudança de direção, certo? E acabam influenciando o clima, que são chamadas correntes marítimas. Então, essas bolhas e essas massas de ar, certo? Elas vêm e podem modificar onde elas chegam, trazendo ou calor, ou chuva, certo? Ou ela chega lá, estaciona e deixa o tempo sem muita modificação, né? Então são as massas de ar, tá certo? Tem uma musiquinha que vocês já estão careca de saber, a gente vai só revisar, certo? Vou cantar devagarzinho, se você se interessar aí para cantar, eu acho que você já sabe de cor e salteado, né? Desde o 6º ano que a gente canta ela, desde o 6º ano, a gente não cantou em algumas séries, mas boa parte da série que nós cantamos, né? E vocês do terceirão, vê se tentam entender. Clima e tempo é diferente, um é rápido que é frequente, vê se dá pra perceber. Clima é o conjunto de observações do tempo, se determina em vários anos, e do que depende do tempo, temperatura, umidade do ar e a pressão, e o vento e a chuva. Os fatores que vão determinar o tempo atmosférico. Então, os aparelhos são importantes, né? Geralmente, uma estação já meio digital, com alta tecnologia, ela tem uma estação mais rudimentar do lado para garantir lá as informações sobre o tempo, tá certo? Então, como eu disse, ó, tem a máxima e a mínima. Quando você pega, vamos supor que a estação meteorológica fez 4 levantamentos de temperatura. Qual seria a média térmica desse dia? Uma média aritmética. Qual seria a amplitude térmica desse médio? Pega a maior desse dia, pega a maior, diminui pela menor. Além disso, eu posso calcular a temperatura, né? Eu estou aqui, vamos supor que eu estou a 30 graus. Qual vai ser a temperatura a 6.000 metros de altitude? Dá para calcular? Dá para calcular, então vamos lá, complemento, aula de cálculos de temperatura. Beijos para vocês. Aí vocês perceberam que nós temos alguns fatores que influenciam diretamente o tempo. Temperatura, umidade do ar, pressão, vento, chuva e as massas de ar. Né? De repente está aqui tempo abertíssimo,
Aí vem as massas, já fecham tudo, né? Então fica complicadíssimo. Prontinho. Então eu tenho também, nesses fatores, por exemplo, como que eu poderia definir temperatura? Variação do calor e do frio pode ser um bom. Simplória, mas está valendo. Né? Então, quando eu estou estudando o tempo, eu tenho a temperatura máxima do dia, a temperatura mínima do dia, certo? Com relação, eu posso fazer várias observações, estabelecer uma média, certo? Vamos imaginar, eu estou numa estação meteorológica, né? Uma estação meteorológica. É o lugar onde se faz a previsão do tempo, tá certo? Então, pelos meus termômetros, eu observei de máxima e de mínima, eu observei que fez, cedinho fez 10 graus Celsius, certo? Quando foi ficando assim, próximo ao meio-dia, nós tivemos assim 30 graus Celsius, certo? Quando foi de tarde, baixou para 20, ou tá 25, baixou para 25, certinho? E quando teve um problema, né, de ordem, digamos assim, pontual, e a temperatura, em vez de baixar, porque a noite se aproximava, subiu para 35 graus Celsius. Vamos estar aqui, graus Celsius, graus Celsius, Celsius. Vamos estar aqui, graus Celsius, graus Celsius, graus Celsius, graus Celsius. Certinho? Deixa eu ver, vou botar aqui 20, só para dar um grau aqui no que eu quero, deixa eu ver. Não, tá bom. Tá bom, deixa essas letras. Prontinho? Pronto. Então bora. Eu tenho essas temperaturas, né? A mínima, vamos atrás da mínima. Qual é a mínima? Deixa eu ver. 35 é a maior, 30 é a segunda maior, 25 é a segunda maior. Então essa é a mínima, temperatura mínima. Qual é a máxima? 35. Máxima, mínima. Certo? Máxima, mínima. Pronto. Aí eu digo assim, estabeleça a média térmica desse dia. Vamos botar duas letrinhas para média térmica. MT tá bom, tá? MT, média térmica. MT, média térmica. Evidentemente que a média térmica é uma média aritmética que vocês são craques em fazer, porque pegam o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, divide por 4, tem sua média do ano para saber se você passou ou vai para o purgatório da recuperação. Então, como é que é isso aí? Eu vou ter que somar. São quantas observações? 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que somar todas e dividir por 4. Se fossem 5, eu dividia por 5. Se fossem 10, eu dividia por 10. Que eu quero estabelecer a média. Professor, e se fosse 210 milhões? Aí eu tinha que dividir por 210 milhões. Né? Quando eu pego o PIB do Brasil dividido pela população, 210 milhões de pessoas, então eu tenho a renda per capita do brasileiro. Então é a média também. Certo? Então vamos lá. 10 mais 30 mais 25 mais 35. Dividido por 4. Tá dando para ver aí, ó? Pronto. Então vamos lá. Somar, né? Vamos lá, aula de geografia e de matemática. Interdisciplinaridade, né? Tem a ver com a física, com a química, com a matemática, com a geografia. E o pincel caiu. Peraí. Voltei. Então, bora lá. 10 mais 30. 10, vamos pegar 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Opa, 40. 40 mais 25. Se eu tiver 40 reais e alguém me dá 25, eu fico com 65 reais. Então dá 65. Tô bom em matemática. 65. 65 mais 35. Deixa eu ver. 65
Mas 35, agora me pegou, professor. Deixa eu ver, eu tô com R$65 e alguém me dá 35. Bora juntar os 5 com 5, então dá 70. Mais 30 fica 100. Ei! 100. Deixa eu ver se dá cabe aqui. Cabe 100. Dividido por 4. 100 dividido por 4. Eita, lá vem. Vamos lá pensar. Eu tenho R$100. Aí, alguém me deu R$100 para eu dividir para 4 pessoas. Com quanto eu vou ficar? Mais fácil fazer quando envolve dinheiro no meio, né? Bufunfa, money, certo? Capital, cash, prolabore. Por aí vai. Ok? Então, bora. Então, você pega uma nota de 25, certo? E dá para cada um. Então, 100 dividido por 4 dá 25. Então, pega uma nota de 25 e dá para cada um. Professor, só tem um problema. Qual é o problema? Não existe uma nota de 25. É mesmo. Então, pega uma nota de 20 e uma de 5 e dá R$25 para cada um. Então, a média térmica desse dia vai ser 25 graus Celsius. Porque 100 dividido por 4 dá 25. 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então, dividido por 4, 25 graus Celsius. Alguma dúvida? Pronto, aí as mesmas observações. Tá? As mesmas observações. Então, 10, 30, 25, 35. As mesmas observações. Certo? O que o senhor quer agora? Vamos supor que eu quero estabelecer o tamanho da variação. Em alguns lugares é pequeno, em outros lugares é grande. Certo? Eu quero estabelecer o tamanho da variação da temperatura. Quem que mede a temperatura? O termômetro. Umidade do ar? O higrômetro. Pressão atmosférica? O barógrafo ou barômetro. Vento, anemoscópio e anemômetro. Certo? E a quantidade de água, que é medida, por incrível que pareça, em milímetros. Não é mililitro, não é milímetros mesmo. Era para ser em litro ou mililitros, né? Mas eles preferem medir em milímetros. Então, como é que eles medem isso? No pluviômetro. São os aparelhos usados para medir estas temperaturas. Esses fatores que influenciam o tempo. A temperatura, evidentemente, como a gente está falando aqui, é o termômetro. Então, vamos lá. De novo, mínima, máxima. Aí vamos supor que eu pergunte assim, qual o tamanho da variação? Qual o tamanho da variação? Como é que eu chamo variação? Amplitude. O tamanho da variação é amplitude térmica. Vou ficar como ΔT. Tem nada a ver com B ao quadrado menos 4AC não, certo? Então, vamos lá, ΔT. Pergunto eu, ΔT. Maior menos a menor. Então, vou botar um M grande para dizer que é a maior temperatura. Nesse caso aqui não é a média térmica, e a menor temperatura. Maior temperatura menos a menor temperatura. Vamos aqui. Maior temperatura vai ser 35. Certo? E a menor, certo, vai ser 10. Eita, velha e boa matemática de novo. Então, dá quanto isso daí? Deixa eu ver. R$35 menos 10. Eu tinha 35. 3 notas de 10 e uma de 5. Aí, reais emprestados. Aí eu tirei uma nota de 10. Então ficou 2 de 10 e uma de 5. Então ficou 25. Então, ΔT, ou seja, a amplitude térmica, fica 25. Em alguns lugares, as amplitudes térmicas são maiores que as outras, ou seja, a variação da temperatura do dia é maior do que em outros lugares. Por exemplo, no deserto ela é bem ampla, certo? Nas regiões equatoriais, como é o nosso caso aqui, tão próximo ao Equador, elas são já menores. Fortaleza fica variando entre
eu sou 28 no período do dia mais frio e 34, vamos botar assim, só uma ideia, certo? Nesse período. Então, 34 menos 28, eu tenho o quê? 28 mais 6, 34, né? Então, seria, nossa amplitude, ó, é 6 graus Celsius, então é bem pouquinha. Lá, por exemplo, lá em Manaus também, certo? Então, nós temos aqui, ó, amplitude térmica igual a 25. Essa já é uma amplitude maior. Tá certo? Deixa eu fazer só mais uma aqui para ver se a gente entendeu o negócio da amplitude. Tá aí, tá dando para ver, né? Mudei aqui as temperaturas. Menos 5 graus Celsius, 45 graus Celsius, 25 graus Celsius e 15 graus Celsius. É possível, professor, esse tipo de temperatura, uma variação tão grande? Claro que é possível. Certo? Em regiões desérticas chega a fazer temperaturas negativas. Tá certo? Só não neva porque não tem umidade do ar. Certo? Então bora lá. Média térmica. Vamos lá. Média térmica. Menos 5 está entre parênteses, mais 45, mais 25, mais 15. Também só tem 4 observações. Faz quando é que é o deserto, nesse deserto. Então, dividido por 4. Ok? Só um minutinho, vou tentar achar um pincel mais... Deixa eu ver se está melhor. Está bem melhor. Então, vamos lá. Agora vem o nosso calvário, né? Vamos lá. Menos 5 mais 45 dá igual a 40. Né? 45 menos 5, 40. Certo? É como se eu estivesse devendo 5, certo? Tivesse 40, mas devendo 5, eu pago 5 e fico só com 40. Não é isso? Pronto. Mais 25, mais 15, dividido por 4. Fazer assim para melhorar aí sem se atrapalhar. Então, 40 mais 25, a gente já fez na outra vez, deu 65. Mais 5, 70, mais 10, 80. Então, 80 dividido por 4, minha temperatura, minha média de temperatura do deserto foi de 20 graus Celsius. Tá vendo? Certo. Agora vamos fazer a amplitude desse deserto. Agora vamos fazer a amplitude desse deserto. Tá certo? Amplitude desse deserto. Vamos lá. Então eu tenho ΔT é igual. Eu tenho que identificar qual é a máxima e qual é a mínima. Máxima de 20, máxima de 45, mínima de menos 5 graus Celsius. Certo? Então vamos lá. Eu tenho 45 menos a maior menos a menor. Estão lembrados? Então, a maior é essa, a menor é essa. Maior menos menor. Então, menos 5. Não é assim que a matemática explica? Eu tenho que levar em consideração que essa temperatura é negativa. Então, a variação vai ser bem grande. Então, a amplitude térmica vai ser igual. 45 menos com menos dá mais. Desculpa, 5 mais 5. Então, a minha amplitude térmica nesse dia vai ser 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Alguma dúvida? Tá aí, ó. Deixar você refletir por que deu isso. Tá vendo? Ok? 50 graus Celsius. Vai refletindo. Vou ter que só tomar um cafezinho, gente, né? Porque eu não dormi muito bem essa noite, mas
Não é toda vida que acontece. Então o cafezinho ajuda a ficar acordado, tá bom? Certo? Não, né? Então deu para ver, ó, maior menos a menor era menos 5 e a maior era 45. No resultado sai 50 graus Celsius. Ok? Pronto? Então vamos lá, fatores do tempo. Temperatura, termômetro. A umidade do ar, higrômetro. Parece hidrômetro, que é aquele bichinho que a gente tem na casa da gente, né? Hidrômetro. Pressão atmosférica, barômetro ou barógrafo. E o vento, que pode ser, tem dois aparelhos. Um que detecta a velocidade e outro a direção. A direção é um aparelho rudimentar, simples. A famosa biruta, também chamada de anemoscópio. Certo? E eu tenho um anemômetro que mede a velocidade. Os ventos podem estar só uma brisazinha, porque está bem forte, derrubar casas, levar telhados e por aí vai. Né? Assim, muito bem. Então eu tenho também a chuva, certo? A chuva é o pluviômetro, tantos milímetros choveu hoje na cidade de Fortaleza, choveu lá em Aquiraz, choveu lá em Tururu. Né? Então, e claro, as massas de ar que são detectadas pelos satélites. As imagens de satélite que mostram a direção da massa de ar. Está indo a massa de ar em direção à Fortaleza. Ela está quente e úmida. Quer dizer que quando ela chegar próxima à Fortaleza, fatalmente vai chover. Só que aconteceu alguma coisa na mistura aí de massa de ar com vento. Vento forte, ela está vindo para Fortaleza, desviou. Pegou a direção oeste. Ela vinha lá da Bahia. Foi parar lá no Piauí. Choveu, foi lá em Teresina. Em vez de chover aqui, choveu em Teresina. Né? Para o interior do estado é ruim. Para a capital até que é bom, né? Para a cidade de Teresina, que não tem grande infraestrutura, saneamento básico, também não é uma notícia muito boa, não. Para o interior do Piauí, uma notícia maravilhosa. Né? Chove na capital, pode chover no estado. Não é isso? Pronto. Aí eu passei a música do clima para vocês. Né? Na música do clima tem o que é o tempo. Tempo é o conjunto o estado momentâneo da atmosfera. E clima é o conjunto de observação do tempo. Na música de tempo tem a definição de clima, na música de clima tem a definição de tempo. Aí, de aos fatores que influenciam diretamente o clima, aí tem a ver com a latitude. Quanto mais distante do Equador, mais frio vai ser sem levar em consideração os fatores pontuais, como em cima da serra. As correntes marítimas, que são aqueles verdadeiros rios dentro do mar que levam água quente para lugares frios e água fria para lugares quentes. Elas têm uma direção contínua, elas não mudam. Se mudar, acontece uma catástrofe climática, como aconteceu um dia depois da manhã, que é exatamente o que provoca todo o problema lá no filme, é a mudança de uma corrente marítima, a direção de uma corrente marítima. Né? Então, você está perto do mar, o mar. Rei o mar, que a rura vai atolar, né? Engatar uma ré. Então, cidades próximas ao mar sofrem com a maritimidade, aquela brisa melhor, o vento, aquela troca de brisa melhor, o vento, aquela troca de vento entre a praia, o oceano e o continente, que sopra diferente, né? De dia sopra de um jeito, de noite sopra de outro. Como assim, professor? É porque de dia você tem o sol batendo na água e nas rochas, no solo, né? Na litosfera. Não é isso? Na hidrosfera e na litosfera. A litosfera aquece rapidinho, já a água do mar demora para aquecer. Certo? Então o ar que está na litosfera ali, no chão, no solo, na beira da praia, ele vai aquecer também e o ar quente sobe. O ar que está aqui vai ficar mais frio e ele vai preencher o lugar do ar que subiu. Então, durante o dia, a brisa, o vento, ele sopra do mar para a terra. Certo? Só que a água demora mais para pegar calor, mas ela demora mais para perder calor. Então, de noite ela ainda vai estar quente. A terra pega calor rapidamente, mas rapidamente ela perde calor. Então, o ar que fica no mar fica quente e sobe. Isso à noite. O mar, no comecinho da noite. E na terra, certo?
fica frio, porque a terra esfriou mais rápido. Aí esse ar que está aqui vai preencher o ar. Então, na noite, ela sopra do continente para o oceano. Certo? Da parte da praia, essa brisinha faz essa troca maravilhosa. Então, isso tem a ver, claro, e evidentemente, também com a maritimidade, a influência do mar. Aí eu tenho uma continentalidade. Continentalidade é exatamente a falta dessa influência do mar. Lá no interior você não vai ter a troca dessas brisas, né? Porque não tem mar, porque não tem oceano, porque não tem praia. Então vai ter uma outra reação. Geralmente de dia é mais quente, mas de noite, como a terra perde calor mais rápido, tende a ficar mais frios nas regiões do interior. E também elas são mais altas, porque assim, planície, né, vai aumentando, né, quanto mais alto, mais frio. Certo? No interior tende-se a noite ser bem mais fria do que o dia. Tá bom? Então vamos lá. Claro, todo canto, mas bem mais acentuado nas regiões mais para o interior. Aí, nós temos, sim, altitude. O que é altitude? É diferente de altura. Minha altura, eu tenho 2,10 m. Vontade grande. Não, brincadeira. Mas a altura, mãe, né? Não, qual a altura? 2 metros. É diferente de altitude. Certo? Porque, por exemplo, eu posso fazer 2 metros, a partir dali do piso da minha casa, em cima, né, eu posso fazer subir mais uns 3, 4 metros, vamos supor. Então, isso aí é a altura. Subir, né? Mas, por exemplo, eu estou aqui, eu estou mais distante do mar, porque a gente mora numa região periférica, então a altitude já aumenta um pouco. Então, a altitude é a distância vertical a partir do nível do mar. É do mar que conta. 0 grau o nível do mar, certo? A partir lá em cima, altitudes positivas, lá embaixo da água, altitudes negativas. Tá bom? Pronto. Então, quanto mais alto você sobe, mais frio fica. A cada 200 metros diminui-se 1 grau. Então é possível, por exemplo, eu saber qual a temperatura de Fortaleza aqui, onde eu estou, certo? E se eu souber essa temperatura, eu posso calcular quanto é que vai estar lá em cima, quanto é que vai estar a temperatura. Dá mesmo, professor? Dá. Para isso você tem que usar o Teorema de Goiás. Teorema de Goiás. Certo? Então, é a temperatura de superfície, TS, menos a altitude dividido por 200. Com essa fórmula você consegue calcular. Copie essa questão aí, ó. Em Fortaleza está fazendo 30 graus Celsius. Em Fortaleza está fazendo 30 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura a 6.000 metros de altitude? Na mesma coordenada geográfica, só que a 6.000 metros de altitude. Então, repetindo, Fortaleza está fazendo 30 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura a 6.000 metros de altitude? Então, vamos lá. Então, temperatura de superfície, Fortaleza está fazendo 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura na altitude, certo? De 6.000 metros. Altitude. 6.000 metros. Certo? Então vamos usar a fórmula. Então, Teorema de Goiás, vou chamar só de TC. Para quem não sabe, Goiás é Carlos Eduardo Andrade Santos. Certo? Então, TC vai ser igual 30 menos 6.000, tá aqui que eu tenho que fazer a divisão primeiro, né? 6.000 dividido por 200. Corto esse com esse com esse. Dá pra ver? Porque pode cortar porque os dois terminam em 0. Aqui já não dá pra cortar porque é um 2. Então, vamos lá, de novo. Teorema de Goiás é temperatura de superfície menos altitude dividido por 200. Isso aí você vai ter que memorizar. A temperatura de Fortaleza 30 graus. Qual vai ser a temperatura a 6.000 metros de altitude? Então, bora lá. 30, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ó. Certo? Então vamos lá.
Eu não vou fazer direto, não pode confundir a cabecinha de vocês, tá? Então, ainda mais nesse período de pandemia. Então, 60 dividido por 2 é 20. Então, vou botar aqui, senão não vai dar para você enxergar. Então, pelo teorema de Coreais, até acontece nas melhores famílias. Só um cálculo errado, fazendo rápido aí. Por isso que não se deve fazer rápido. Ainda bem que dá tempo de eu corrigir. Bora lá. Então, 6 dividido por 2 dá 3, gente. Por isso que eu estava estranhando que a temperatura estava dando uma variação. É tão grande, né? Então, temperatura vai ser 30 menos 30, 0. 0 graus Celsius. Ou seja, vai começar a formar as pedrinhas se tiver umidade lá em cima. Se tivesse, né? Então tá aí, agora tá certo. Viu? Agora tá certo. Viu, gente? Agora tá certo. Deu para entender? Pronto, agora tá certo. Se fosse 8.000, daria menos 10 graus Celsius, como eu afirmei. Tá certo? Como é 6.000, dá 30. Então, se aqui em Fortaleza, agora sim, for 30 graus Celsius, a 6.000 metros de altitude vai estar a temperatura 0 grau. Já passando para o negativo. Deu para entender, né? Desculpa o errinho aqui, foi só um... né? Faz muito tempo já que eu faço esse tipo de cálculo aqui. Só um pequeno equívoco. Como diz um amigo meu, um pequeno equívoco. Mas tá aí, deu tempo de eu corrigir antes do vídeo terminar. Tá certo? Então, beijinhos para vocês. Vai sair a agenda aqui, ó. Certo? Cheiro, cheiro, cheiro. Cheiro, cheiro, cheiro. Certo? E depois eu faço mais uma questão de cada um. Tá certo? Quando a gente estiver revisando para a prova. Um beijo para vocês e tchau. Um beijo para vocês e tchau.